Olá, tudo bem com você? Como você tá? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e para quem já me conhece, eu sou a Cacá Borges. Agora que já nos conhecemos, pode me chamar de Cacá. Eu sou professora, intérprete de Libras e psicóloga formada pela UNA. Hoje eu estou aqui com você, é um prazer te receber no Clubecast Tira da Estante, o seu clube do livro em forma de podcast. Eu estou muito feliz, não apenas por você estar aqui comigo, mas por estar recebendo uma querida, uma pessoa muito especial para mim, a minha amiga Yara Miranda, a diva, né, gente? A diva está aqui comigo. Mas sabe, diva, quem nunca sentiu curiosidade em ler livros de psicologia e o que será que os psicólogos leem? Será que eu daria conta, né, de fazer uma leitura tal como eles? Então, pensando em facilitar e nessas curiosidades, esse clube do livro foi criado para você que tem interesse, que tem vontade pelo conhecimento na área de psicologia. Então, fica à vontade, seja muito bem-vindo, pega seu café, sua água, o seu livro, porque hoje vamos nos deliciar. Esse livro é incrível. Nós vamos conversar sobre esse maravilhoso aqui, que é o livro Em Busca de Sentido, do autor psicólogo Viktor Frankl. Mas, primeiro, eu gostaria de apresentar a diva. Ela, que é uma pessoa muito especial para mim, é uma grande incentivadora do meu projeto, o Clube do Livro. O meu Clube do Livro foi inspirado na ideia dela, no clube dela. É uma pessoa que facilitou horas e horas de estudo através de um papo muito gostoso, muito descontraído. E a Yara, ela é doutora em linguística aplicada e especialista em oratória. Né? E como eu já falei, uma amiga, uma pessoa muito especial. Mas, amiga, gostaria que você fique à vontade, que você sinta-se em casa. Esse clube é nosso. E conte-nos um pouco sobre você, sobre a sua relação com o livro Em Busca de Sentido. Bom, Cacá, primeiro é um prazer estar aqui com você também, estar com todo mundo que está ouvindo a gente. E eu sou intrometida, sabe, na área de psicologia, porque eu adoro psicologia. Durante um período muito difícil, assim, da minha vida, da minha própria compreensão de mim, a psicologia me ajudou muito, por meio da minha psicoterapeuta, minha psicóloga, Daniela Bessa, que eu cito porque eu gosto muito dela e eu tô com ela já tem aí um tempo. E foi ela que me apresentou, na verdade, a logoterapia e o Viktor Frankl. Mas eu também não posso deixar de mencionar que quem me deu esse livro foi a minha tia que se chama Ana Freitas. E eu fui passar um tempo na casa dela, na época que eu estava justamente escrevendo a tese de doutorado. É um tempo de muito sofrimento escrever uma tese de doutorado. E por mais que, no meu caso, eu estivesse completamente implicada no que eu estava fazendo, no que eu estava estudando, eu gostava muito, eu estudei sobre formação de professores para o ensino de migrantes de crise. Então, normalmente refugiados e outros migrantes que vêm, no caso, ao Brasil por questões de crise nos seus próprios países, né? Então, eu tive, assim, eu estava com muita dificuldade de escrever em Belo Horizonte, porque, obviamente, eu sou uma pessoa muito sociável, então, obviamente, era muito difícil dizer não a todos os compromissos que eu tinha na minha cidade. E aí eu pedi à minha tia, que é a Ana, para passar um tempo na casa dela. Eu falei, eu preciso de um mês para eu escrever o texto que eu preciso enviar para a primeira banca que a gente tem ali, né? Uhum. Que a gente chama de banca de qualificação. E aí eu fiquei um mês na casa dela, nesse tempo a gente conversou muito, assim, sobre muita coisa, e ela me falou sobre esse livro. Depois eu fui saber que a minha psicóloga também estudava Frankl, eu nem sabia, assim, porque, obviamente, agora sim, né? Ela não ficava me dizendo
durante as sessões de terapia, teorias que ela estava utilizando para o meu tratamento, né? Sim. Mas em determinado momento que eu descobri o livro por meio dessa tia, eu falei com ela, ela falou, eu estudo Viktor Frankl, eu faço pós-graduação em Viktor Frankl. Eu falei, meu Deus, que máximo, porque fez muito sentido para mim quando eu li a obra. Então, por isso eu digo assim, que eu sou muito intrometida, porque não é a minha área, eu sou da linguística aplicada. Apesar de que a linguística aplicada é uma área que tem, assim, a gente trabalha uma ideia de transdisciplinaridade, então é uma área que pensa a linguagem, o ensino, também em contato com as outras áreas do conhecimento. Então, em muitos momentos da minha formação, eu passei, sim, pela psicologia, também pela sociologia, antropologia, mas também algo de gratidão, assim, ao que eu entendo que foi, para mim, uma ferramenta de superação em várias questões da minha vida. Então, foi assim que eu cheguei a esse livro e eu agradeço muito a minha tia Ana, que me apresentou o Viktor Frankl e também a Daniela Bessa. Então as coisas começaram a fazer sentido, Exato. né? Nossa, que bacana. Agora, a minha relação com o livro, eu conheci ele dentro da faculdade. Só que, assim, os colegas, professores, né, sugerem muitos livros para nós, só que ler todos é humanamente impossível. Sim. Mas tem sempre aquele que, assim, se você não ler esse, parece que a sua formação está incompleta. Sim. E realmente estava, amiga, estava. Mas, assim, ali às vésperas da formatura, quando nos conhecemos, quando veio a ideia do Clube do Livro, e aí eu fiquei naquela dúvida. Vou fazer o Clube do Livro com uma outra obra, mas tinha esse em mente. Mas eu não te contei naquele primeiro momento. Mas estava ali em segundo plano. E aí, só que um outro livro que também é muito bom, muito legal, interessante, mas eu não estava segura para aquele livro naquele momento. Foi então que, com uma reunião de amigos, psicólogos também, eu fui presenteada com esse livro. Eu falei, então é isso. Eu acho que é uma confirmação que eu precisava. Aí as dúvidas acabaram na hora. E foi uma leitura, assim, eu li, mas eu falei, para. Eu preciso ler novamente, eu preciso me dedicar a essa leitura, porque que coisa mais incrível que é isso. E aí eu senti muita falta dentro da faculdade, quando meus amigos, professores falavam, é um livro bom, é um livro legal. Falavam de uma forma entusiasmada, né? Mas eu sentia falta de que falassem mais dele. Não davam spoiler, não falavam mais aprofundado. E aí, então, no clube, essa oportunidade aconteceu de vamos, então, falar sobre o livro. Sim. Vamos, então, descobrir o que tem nesse livro, que tanto é falado, tanto é comentado, mas eu sentia que era muito razoável. Eu sentia falta de mais profundidade a respeito desse livro. É que acaba que a universidade, eu sempre penso assim, né, que até o bom de estudar depois, fazer uma pós-graduação, um mestrado e outras, né, e doutorado se quiser também, pode tudo. Quem sabe ela não está deixando uma dica aí para mim, hein? Fica a dica. É um incentivo. Mas assim, a universidade, de alguma forma, ela é como se fosse assim, um cardápio que te mostra todas as opções que você tem, mas de alguma forma, assim, são disciplinas, parece pra gente que está fazendo, né, a graduação, parece uma disciplina longa, né? Nossa, 60 horas de disciplina parece muito tempo. Mas imagina que quem faz doutorado pega uma minúcia, assim, daquele tema e estuda 4 anos daquele tema. Uau. Então, imagina toda uma área, por exemplo, no caso, a logoterapia, sendo estudada há tantos anos. Não dá para você fazer isso em uma graduação, né? Então, é muito legal a ideia do Clube do Livro. E, assim, eu diria até mais, né, Cacá? Assim, o bom também do Clube do Livro é essa ideia de trazer quem é de fora da graduação, da universidade, porque fica parecendo que são livros que só acadêmicos podem ler. Sim. Né? Então, acho que um ponto alto aqui desse podcast e também do seu Clube do Livro é justamente a ideia de levar conhecimento que tem qualidade para pessoas que às vezes não
se acham até dignas ou capazes de alcançar esse conhecimento. Então, assim, já é um agradecimento antecipado, né, de estar aqui, mas também uma reflexão sobre a nossa responsabilidade, como quem teve acesso à educação, né, no meu caso, seja pelo mestrado, doutorado, no seu caso pela graduação, pós-graduações e tanta coisa que você ainda pode fazer e vai fazer, eu tenho certeza, considerando esse caráter curioso que você tem, mas essa responsabilidade de retribuir isso à sociedade em forma de deixar que também a sociedade conheça aquilo que muitas pessoas, às vezes, não têm condições de conhecer, né? Então, é muito bom estar aqui e poder falar com você sobre esse livro. Para mim, assim, é uma honra, uma alegria e também eu tenho esse senso de, como eu posso dizer, uma responsabilidade de devolver um pouco do que a gente teve o privilégio de conhecer para pessoas que talvez não tiveram ainda ou nem mesmo terão um dia, né? Uhum. E eu acho que você consegue fazer isso com maestria e de uma forma muito facilitada, né? Obrigada. Enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso, como facilitadoras do conhecimento, Sim. do acesso, da informação. E eu penso também a leitura, o clube e a psicologia também, que é uma área que eu gosto muito, como algo que pode ser legal, Sim. algo que pode ser gostoso, Acessível, divertido, né? Acessível, que pode nos trazer prazer. Sim. A psicologia, ela é uma área que é muito para o cuidado, para olhar para o sofrimento, mas ela pode ser também para o divertimento, para o prazer, Sim. para o bem-estar, principalmente. Então, nós não estamos aqui só para olhar para a doença, mas para trazer bons momentos, boas interações, fofocas literárias, porque aqui vai ter muito babado. Espere ver. Eu não vou contar tudo, porque senão, né, você precisa ler o livro. Não pode ter tanto spoiler, né, não, Cacá? No meu caso, não me deram spoiler nenhum, né? Eu tive que dar o meu jeito, eu tive que ler. Agora, no seu caso, nós estamos aqui facilitando, mas você também nos ajuda, por favor. Mas o livro, Em Busca de Sentido, amiga, ele foi escrito em 1945, no final ali da Segunda Guerra Mundial. Frankl, ele viveu, né, eu não lembro exatamente quando ele nasceu, quando ele morreu, não, mas foi uma pessoa muito incrível, foi um cientista, ele muito novo, ele começou a carreira dele e muito novo ele já se dedicou, já se debruçou na ciência, no conhecimento, ele era muito curioso. Então, assim, na época ali, né, a Áustria, nesse período aí, 1940 e poucos, era o centro da psicoterapia. Então, Freud já estava ali, já era um homem formado, produzindo muito conhecimento. Adler, que também era um profissional ali na época, produzindo muito conhecimento em psicoterapia. E Frankl nasceu naquele mesmo contexto, naquele mesmo berço ali. Ele teve a oportunidade de corresponder com Freud, de trocar muitas correspondências. E uma oportunidade que ele teve de encontrar-se com Freud, ele viu Freud entrando dentro ali do consultório dele, porque Freud, ele atendia na casa dele. E aí Frankl, através das características ali que ele viu naquele homem, ele deduziu, e pela rua onde ele estava, Dr. Freud. E aí ele foi lá. Tal como eu quando vi você, né? Então, amiga, Yara, diva, eu ainda fui diferente, que eu pedi para alguém me apresentar a você, né? Mas Frankl não teve essa pessoa como ponte, né? Então ele só falou assim, Dr. Freud. Freud olhou para ele, Viktor Frankl. Freud não falou nada. Falou o endereço de onde ele morava. Ou seja, de tantas correspondências, né? A correspondência naquela época era algo bem diferente de hoje em dia. Então, devido ao não tinha WhatsApp, né, Cacá? Não tinha, né? A gente não ficava trocando áudios ali pelo WhatsApp, igual na época. Era bem diferente as redes sociais. Sim. E aí, Freud olha para ele, então, e fala o endereço dele, de
tanta correspondências que eles trocavam. Então, Frankl, quando ele já pensava na logoterapia é uma corrente de pensamento na psicologia, mas não é exclusiva, né? É uma área do conhecimento também. Então, ele já estava ali pensando, produzindo conhecimento, mas ele começou interessando pela psicanálise, que assim como a logoterapia é uma área de conhecimento também. Com o tempo que ele foi deixando a psicanálise, mas alguns conceitos da teoria dele, ele bebeu ali na fonte da psicanálise. Sim, eu achei interessante também, Cacá, que, assim, quando eu li o livro, eu não fui pesquisar, assim, então, como eu disse, né, eu não sou da área da psicologia, então eu não tive aulas sobre isso, né, na graduação, mas quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o livro, até mesmo para a nossa conversa, Sim. E aí eu já aprendi, assim, uma primeira coisa. Uma primeira não, né? Já tinha lido o livro, já tinha aprendido um monte. Mas mais uma coisa interessante, para além do livro do Viktor Frankl, é o fato de que ele tinha as discordâncias com Freud, mas ele ficou até o fim da sua vida, da sua carreira, frequentando o clube de estudos, o grupo, né, de estudos, clube do livro, clube de estudos, né, do Freud. E aí eu acho que isso já é assim, talvez já demonstre um pouco do caráter dessa pessoa, né? Que a gente tem muito hoje em dia essa ideia polarizada de que não concorda comigo, não pensa igual a mim, não convive comigo. E mais que isso, né? Eu preciso ofender essa pessoa. Sim. E ali o que a gente percebe é que na caminhada dele, por mais que ele tenha se desconectado das ideias de Freud em determinado momento, ele tenha quebrado ali, criado também a sua própria visão, né? Que ficou conhecido como a terceira escola de Viena, não é isso? Sim, isso mesmo. E aí ele continua frequentando aquele grupo de estudos. E eu achei isso brilhante, assim. Parece que com Adler não aconteceu, já que você falou de babado, né? Não aconteceu, não. O Adler parece que meio que baniu ele, Sim, né, do exatamente. grupo. Mas, assim, é muito interessante perceber que, e talvez, assim, algo que a gente possa ensinar pro pessoal, né? Que a gente não tem que concordar com tudo ou pensar que existe um campo fechado e aí eu posso participar daquilo ali ou eu tenho que pensar tudo igual àquela pessoa que eu acompanho ou aquela pessoa que eu admiro, né? Muito do que ele traz quebra com pensamentos que vieram antes do Freud, o que não deslegitima o que ele traz de Freud. Então, assim, você não precisa sair dos grupos de WhatsApp. Em redes sociais, né? Os haters. Isso, ou dizer assim, eu não vou ler esse livro, porque esse livro ele tem uma visão da psicologia ou da antropologia que eu não concordo, sabe? Uma visão humana que eu não concordo, uma visão religiosa que eu não concordo. Eu achei muito interessante, assim, né, pensar te ouvindo falar agora, pensar que ele fazia parte, mas não concordando com tudo. Mas isso não deixou que ele simplesmente abandonasse. Vocês não falam coisas que eu gosto, eu não concordo com vocês, eu vou sair daqui, né? Exatamente. A ciência, por mais que nós estudamos a ciência a partir de áreas, mas a ciência é uma só, né? Então, o conhecimento é um só. O que nós fazemos é conhecimento a partir da psicologia, a partir da linguística aplicada, a partir de pontos, né? Então, é exatamente isso que você falou. Por isso que é tão legal e por isso que é tão rico ter você aqui também e você falar, não sou da psicologia, mas trazer o seu olhar enquanto pessoa, enquanto uma profissional que é de uma outra área do conhecimento, mas de como que você pensa a respeito dessa realidade, dessa parte da ciência. Isso é muito legal, muito interessante. E aí, o livro, Frankl escreveu ele em 9 dias. Isso, para mim, é muito curioso. É algo que não sei quanto a você, que já é uma pessoa que produz mais conhecimento, mais informações, mas para mim, 9 dias, escrever um livro desse, não é qualquer livro. Gente, você tem que assistir, você tem que ler. Não é só assistir aqui, você precisa ler para você conseguir dar conta do que nós estamos tentando te passar, assim, 1%. Mas, para mim, isso já é algo que
que me põe, assim, uma coceira na mente. Total, 9 dias. É. Não, eu acho assim, é muita coisa. 9 dias, assim, é muita coisa para escrever em muito pouco tempo. E aí eu diria mais, assim, aquilo... Eu até conversei com você, né, fora daqui, a ideia de que não, não são relatos fáceis. Então, por exemplo, quando eu peguei o livro para relê-lo nesses últimos dias, eu coloquei ele em forma de audiolivro e fui lendo com o meu livro, né? Sim. E aí eu ia ouvindo, lendo, e aí eu ia dando pausas, porque são relatos muito fortes, né? Então eu fico imaginando, se é difícil ouvir, eu que não vivenciei o que ele vivenciou, eu que não passei por assim, eu não vi aquilo que ele estava narrando, para mim foi difícil digerir. Imagina alguém que vivenciou aquilo, quer dizer, todas aquelas memórias estão muito vívidas, porque não é algo que você esquece. Sim. Né? Então, algo que está ali vívido e você, em tão pouco tempo, escrever. E é interessante, assim, né? Como você falou, o vídeo, o livro, né? Ele tem 2 partes. Na primeira, ele traz esses relatos. Depois, ele vai teorizar sobre isso. O que demonstra, claro, que ele não criou isso em 9 dias, né? Ele escreveu isso, Sim, ele colocou mas ele já estava digerindo, exato, né? Ele já estava... inclusive, é interessante, assim, eu estava ouvindo um outro professor explicando que o Viktor Frankl, ele já tinha os estudos dele Sim. antes da experiência no campo de concentração. Sim, exatamente. Né? Então, no campo de concentração, que é até uma ideia, assim, que as pessoas que estudam ele reforçam. Olha, ele não fez... A logoterapia não foi criada depois do campo de concentração. Exato. Ali foi um experimento real em que ele foi comprovando o que ele vinha refletindo e provavelmente também tendo mudanças a respeito do que ele pensava. Né? Em alguns momentos do livro ele fala... olha, antes eu pensava que eu não daria conta de muitas coisas, mas ali naquela vivência eu percebi que em muito menos tempo do que eu imaginava eu me adaptaria às coisas, né? Então, assim, é muito interessante pensar que esses 9 dias não são só pouco no sentido de número de páginas. Nossa, ele escreveu 150 páginas em 9 dias. Assim, não só por isso, mas pela riqueza, como você falou, pela parte de teorização, que foi muito bem feita, muito bem construída, e pela dificuldade de lidar com esses relatos que ele traz, que não são relatos fáceis de se ler, imagino eu, de se escrever, né? Sim. Eu fico imaginando, pensando nessa parte, assim, da angústia. Eu penso muito, quando eu penso 9 dias para escrever essa obra incrível, eu fico pensando o que passava na mente dele. Sim. A angústia, o sofrimento, porque não é simplesmente passar pelo campo de concentração e estar vivo, porque ele, né, ele conseguiu sair de lá. Mas as memórias, como que aquilo tudo... E depois de sair, como que seria? Como que ele enfrentaria a vida? Perdas, né? As perdas que ele teve, né? E aí a gente acabou que nós já começamos a conversar. Esse livro, ele foi escrito ali no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Frankl, ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Então, no livro, ele vai contando essa passagem dele. E eu acho muito curioso que logo no início ele já coloca um tópico, recepção no campo de concentração. Eu não sei você, mas a minha ideia de recepção seja bem-vinda, amiga, fica à vontade, é um buffet, é uma mesa posta, é uma coisa boa, uma coisa gostosa. E aí a recepção deles já é o horror, já é o trágico. Sim. Já são situações pesadas, indigestas, difíceis. Então, logo ali, quando eles saem do trem, o curioso eles eram judeus, né? Então, os judeus estavam vivendo aquela situação toda ali de perseguição, que não é exclusivo à guerra, já é algo histórico, mas intensificou-se devido às ideologias daquele momento, né? E todo o movimento que estavam vivendo naquele contexto. Mas para os judeus entrar naquele trem já não foi algo tão difícil assim. Você já sabia disso?
Porque eles viviam nos guetos. Então, eles já estavam sofrendo de alguma forma, já eram discriminados, já eram massacrados ali. Então, tinha-se algum rumor que, de alguma forma, né, vamos entrar naquele trem que já tá ruim? Será que piorar? Será que vai piorar? Então, eles não tiveram tanta resistência assim para entrar no trem. E foi uma viagem muito difícil, muito sofrida. Muitas pessoas ali, naquele espaço tão pequeno, entrar naquele vagão de trem, apesar de não ter a resistência, não quer dizer que foi algo agradável, algo gostoso, né? Muitas pessoas morreram ali naquele pequeno espaço tão apertado. E aí, quando o trem vai chegando na estação ferroviária de Auschwitz, é assim que fala? Auschwitz. Isso aí, bonito assim. Não, Foca nela. Eu Foca também nela. aprendi ouvindo Auschwitz. outras pessoas falando. Auschwitz. Fala mesmo, é que ela tem a voz grossa, bonita. Auschwitz. Enfim, é isso aí. E aí, quando vai chegando ali, eles imaginavam que eles iam uma fábrica, iam, sei lá, produzir bombas, né? Enfim, era o que era de se esperar naquele momento. Menina do céu, quando o trem vai chegando, aquele apito estridente que arrepia até o último cabelinho da cabeça, alguém grita, olha a placa, Auschwitz. Fala aí. Auschwitz. Meu Deus do céu. Aí que eles começaram a ter noção, porque Auschwitz já era algo que era falado no momento. Mas eles não sabiam que estavam sendo encaminhados para lá. E aí, Frankl vai descrevendo essa situação. Eu não sei você. Como é que foi para você essa experiência? Para mim, eu já fui assim, meu Deus do céu. Eu já fui até me aprumando na cadeira. Eu falei, gente, que sinistro. A gente sabe, porque ele está contando, mas eles não sabiam. E aí ele vai contando que, de alguma forma, eles vão até se acostumando com o horror. Tava até curioso para ver se algo pior... Sabe? Pior que tá vai ficar? Será que pior que tá fica? Foi ficando. E foi ficando. Só que, de alguma forma, acaba que eles vão se acostumando com o horror, com aquela situação pesada, indigesta. E aí eu não sei se você sabe, na primeira noite, depois de tudo aquilo ali, depois daquela recepção, né? E como você falou dos escritos dele, de Frankl, ele carregava dentro do casaco dele um manuscrito, uma obra que ele queria dar continuidade, que ele queria desenvolver, que infelizmente ele perdeu, porque nessa recepção eles é despido de tudo, né? É de tudo mesmo. Quando a gente fala tudo, não é bem literal. Então, parece que eles têm um momento de desinfecção, sim, né? desinfecção, porque os nazistas eles tinham muito esse cuidado de limpar, de não deixar vestígios, né? Limpar tudo. Então, os pertences eram retirados. E aí eu já começo a pensar sobre a identidade. Como vai... Assim, a identidade na psicologia, principalmente, é algo muito importante. É algo que nós estudamos, que é muito... Ao mesmo tempo que ela é construída, ela pode ser também perdida, né? Mas ali é algo assim... Tira, leva e algo... Como se fosse um processo aqui. Faz isso, depois aquilo outro. E tira a identidade da pessoa. Então, naquela primeira recepção, eles ficam em fila de frente para um dos policiais ali, dos oficiais da SS, porque tinha isso. Tinha duas formas de guarda. Tinha a SS, que é a polícia nazista, aquilo que você vê nos filmes, né? Aqueles policiais fardados ali. E tinha os capos. Os capos eram prisioneiros comuns que usavam pijamas listrado, tal como eles, cabeça raspada, tal como eles. A diferenciação estava sempre no lado do coração. Então, os judeus que iam ali para o campo, eles usavam uma estrela e os outros, os capos, usavam uma outra identificação. Então, já começa aí, né? Essa classe social, de alguma forma, né? Nessa recepção. E aí, o oficial, que depois conforme a leitura que eu pude entender quem é esse oficial, que é um médico, Josef Mengele, foi o pior de todos. Se você pensa que
houveram muitos médicos ali que cometeram muitas atrocidades. Esse conseguiu, esse tá de parabéns em ser o pior. Então, Josef Mengele era conhecido como o anjo da morte. E ele esteve de frente com o Frankl ali, olhou para ele, Frankl não tinha... Ele era baixinho, tal como eu, assim, não era... Né? Não era igual a Diva, uma pessoa alta. Não, ele era mais como eu, assim, mais baixinho. E aí ele olha para Frankl e fica pensando. Ele faz basicamente essa... olha, Frankl tentando se aprumar ali. E aí ele aponta para a direita. Para a direita é quem vai sobreviver. Sobreviver entre aspas, né? Eu não sei o que a gente pode chamar de vida. E ele vai ser direcionado para o campo de concentração, para os trabalhos forçados. Quem é apontado para a esquerda é quem vai para a câmara de gás, para o extermínio. E aí ele, então, é recepcionado para ir para a direita. Então, aí ele já começa a descrever como é que foi esse momento. E descreve o horror, todas as cenas. Ele perde a família dele, pai, mãe. O irmão tenta se refugiar na Itália, mas ele é preso e é encaminhado também para o campo de concentração. Uma irmã dele, aliás, a irmã dele, é a única que consegue sobreviver, que vai se refugiar na Austrália. Frankl consegue, sim, viu, um passaporte para os Estados Unidos, mas ele fica naquele conflito. Por isso que ele acaba cedendo e ele queria honrar os pais dele, já que eles eram tão idosos. Então, ele não aceita fugir para os Estados Unidos e encara toda essa situação. E aí ele vai. Na primeira noite dele, ele deitado na beliche, ele se dá as mãos assim, olhando para o teto assim, que é outra beliche, né? Ele se dá as mãos e é nesse primeiro momento em que ele promete para si que ele não vai morrer. Como é que foi essa experiência para você de ter lido a primeira recepção no campo de concentração? Eu assim, eu acho que ela não... Eu não refleti tanto sobre ela quanto você. Mas eu fiquei pensando agora, te ouvindo, sobre a questão da desumanização, né? Então, não sei, assim, acho que a gente, por exemplo, atualmente eu acho que a gente tem diversas formas de desumanização, mas que não são necessariamente todas elas, mas algumas sim, né? Físicas, ou da ordem de retirada de documentos ou de pertences, né? Você tem isso sim em relação à pobreza, em relação à violência doméstica, em relação a temas desse tipo. Mas eu fiquei pensando assim, se essa desumanização não acontece num caso mais atual, muito devido ao consumo excessivo de informação, né? Eu li recentemente um livro de um filósofo que se chama Byung-Chul Han, e ele chama Sociedade da Transparência, o livro. Acho que o mais conhecido é o Sociedade do Cansaço, né? Mas esse livro é super fininho, mas também desses que são fininhos e enormes, né? Ele fala muito desse acesso que a gente tem à constante informação que nos expõe à vida dos outros, mas é um recorte da vida do outro, né? Em alguns momentos, o Frankl fala sobre... Tem um momento específico no livro que ele fala sobre... às vezes eles sentiam inveja dos presidiários, né, que passavam. Ou mesmo nessa chegada, né, quando eles se encontram com os prisioneiros que vão recepcioná-los, né, de alguma forma eles têm um certo consolo na medida que essas pessoas, elas não estavam tão mal. Ele fala, né, que elas estavam aparentemente bem alimentadas e tal, e aí depois ele descobre que eles são os capos, né, que são essas pessoas que de fato têm alguns privilégios, porque são pessoas que também auxiliam sei lá, na violência contra os outros presos, né? Então, assim, parece que existe também, né, na vida da gente
essa visão do outro, que é uma visão de fato um pouco fictícia, né? Então, por exemplo, no caso dele ali na chegada, ele entra e vê, não, parece que a gente não vai ficar tão mal assim, né? Mas sem conhecer ainda o que tinha por detrás, que depois ele vem a saber que aqueles eram pessoas que tinham privilégios dentro do campo de concentração. E, de alguma forma, parece que também a gente vivencia isso, né? Quando o Byung-Chul Han fala sobre a sociedade da transparência, ele fala muito sobre essa ideia de a gente estar sempre exposto a uma realidade recortada do outro, né? Então, por exemplo, você tem... Antes, você sabia no máximo das fofocas do bairro ou da rua, né? Sim. Então, isso acontece ainda em algumas cidades pequenas. Eu acho interessante quando eu vou, por exemplo, visitar alguns parentes que moram no interior. E aí eles sabem da vida de todo mundo, né? Você viu que fulano emagreceu? Pois é, parece que ela terminou com Só o ciclano, carro chegar na cidade, todo mundo já sabe que é Exato, essa diferente. pessoa não é daqui, né? E aí, assim, por exemplo, alguém morre na família, então parece que toda a cidade comparece ao enterro, porque, assim, parece que existe não sei, um micro sofrimento que acaba se tornando um sofrimento de todos, né? Existe uma identificação. Sim. Agora, quando você tem tanto acesso à informação, você acaba... eu acho que isso explica, por exemplo, o fato de a gente ser tão ansioso. Sim, porque, sim. assim, de alguma forma, todo mundo sabe de muita coisa, né? E o Como tempo que todo. eu não sei, né? Exato. Exatamente. Quando você não sabe, você fica ansioso por não saber. Poxa, tá todo mundo sabendo, tá todo mundo falando. E eu acho que isso, de alguma forma, é uma desumanização tanto do outro, que é aquele que está mostrando parte da sua vida ali, que não necessariamente é a sua vida inteira, né? Mas também a desumanização desse que se compara com o ser humano que não é real, né? Então, por exemplo, obviamente eu vou olhar nas redes sociais aquilo que é mais positivo, né? Mesmo eu fico pensando, até as dores que são mostradas são dores que de alguma forma são recortadas, sabe? Então, por exemplo, às vezes a gente vê alguma personalidade falando sobre um momento que está passando de depressão, de perda, né? Mas ainda assim é um recorte. Você não sabe como é. Ainda ali nossa, olha, é uma pessoa que consegue trazer a sua dor para a rede social e trazer significado para aquilo. Nossa, eu não conseguiria fazer isso. Quer dizer, ainda é um recorte daquela dor. Aquela pessoa não sabe, por exemplo, dos dias em que aquela pessoa não consegue fazer nada, dos dias em que aquela pessoa não consegue nem aparecer na rede social, né? Então, de alguma forma, parece que em todo o tempo, né, você tem diferentes formas de desumanização, seja ela, inclusive, na busca por uma humanização completa. Por exemplo, nesse caso de me mostrar o tempo todo, dizer o tempo todo, eu sou humano e eu estou aqui. Mas aí, na verdade, eu estou sendo desumanizado pelos comentários que eu recebo, pela falsa ideia de que o tempo todo eu tenho que ter aquela vida positiva, aquela vida produtiva, né? Então, assim, na verdade, foram coisas que me vieram a partir da sua fala agora. Mas eu te confesso que quando eu li o livro, não foi uma parte em que eu me detive. Talvez por ser uma pessoa muito ansiosa, eu já estava querendo saber o que ia acontecer depois, Já queria, né? vamos para o próximo babado. Tá, mas ele chegou, meu Deus, chegou no campo. E agora, o que acontece, né? Mas é interessante, assim, o que você tem. Muito interessante. Eu gostei das suas reflexões. E ainda continuando aí sobre essa perda da identidade, logo no início, eles têm os braços tatuados, né? Lá no campo de concentração, eles não são reconhecidos pelo nome, né? Pela Yara, pela Diva, pela Karina e a Kaká. Não, é por número. Então, ele deixa de ser Frankl. E ele menciona no livro que qualquer pessoa pode se passar. Eu posso ser a Diva a qualquer momento no campo de concentração e a Diva ser a Kaká a qualquer momento, porque é desprovido, perdeu a identidade. Então, eles são só reconhecidos através daquele número. E então,
é feito os registros através da numeração. Isso é algo que, para mim, é algo que eu também sentei e fiquei. Por quê? O meu esposo, ele trabalha com a informática, tecnologia, e foi um ponto que nós conversamos bastante sobre isso em casa. Na área dele, é quase que da ordem do impossível ele trabalhar com as letras, com as palavras. Então, ele precisa dos números, dos códigos. E isso é muito importante, né? A tecnologia está aí, por isso estamos aqui também. Mas na minha área do conhecimento e na sua área de formação também, não podemos tratar as pessoas como apenas mais um número. E aí, quando o Frankl começa a falar do número dele, 119.104. A partir de então, ele não era mais o Frankl, ele era esse número. E então ele diz os relatos de um prisioneiro comum. Ou seja, lá no campo de concentração não tinha a pessoa que formou, que é doutora em linguística, não tinha a psicóloga, tinha um número apenas e mais nada. E aí, isso é algo que me pega, algo que eu fico ali digerindo. Uma psicóloga um dia me pediu, resume o livro para mim. Amiga, eu fiquei brava. Falei, sério? Você tá me pedindo para resumir esse livro? Ela falava sério mesmo. Aí eu, tudo bem. Então eu vou resumir contando esse relato do prisioneiro 119.104. E aí eu vou discordar dele quando ele fala apenas um número, porque para mim não é apenas um número. Pessoas são relíquias. Você que fala tanto que você ama pessoas, o tanto que você se dedica a pessoas. E a partir do momento que eu li essa parte e tive essa ideia, esse insight, a minha relação com os meus pacientes mudou, né? A minha relação com a minha família, com os alunos da escola onde eu trabalho, porque isso é muito importante. Na rede social, nós duas fazemos o nosso trabalho em redes sociais. Sabe, minha conta é maior que a sua, eu tenho mais curtidas. Não é apenas mais uma curtida, não é apenas mais um seguidor. São pessoas, são vidas. Então, eu fiquei muito pensativa nisso, de que essa perda da identidade, de transformar pessoas em números, e como nós precisamos fazer esse movimento ao contrário, de não enxergar números, mas enxergar vidas. O que você acha dessa ideia? Eu fiquei pensando, por exemplo, né, no livro a gente não vê muitos nomes, né? Sim. E isso é claro porque eles mesmos não tinham acesso a nomes das pessoas, né, ali. Mas ainda assim você tem as histórias, e aí eu acho que é interessante que ali no caso, né, do Frankl, nesse livro especificamente, a humanização vem por meio da memória das pessoas, né? Por meio do que elas vivenciaram, do que... quando ele traz relatos dessas pessoas, narrativas, ele cita, por exemplo, uma mulher que ele cuidou, né? E que marcou no relato, porque ele escreveu sobre ela, porque ela tinha uma certa perseverança ou persistência, né? No final, acho que ela conversava com uma árvore, né? Ela já estava também numa espécie de delírio por causa do tifo, né? Sim. E aí, de alguma forma, ele humaniza aquela pessoa ali, né? Porque é interessante que ele sabia números e considerando que ele era um médico que estava ali, né, escrevendo, fazendo a sua pesquisa, que a gente também tem que lembrar que não é que ele era frio, né? Uma pessoa, poxa, ele estava ali investigando, né? E como é que ele... Não, ele estava trazendo sentido. Né? Exatamente, ele estava trazendo sentido para aquela experiência, né? Então, de alguma forma, quando ele poderia escrever esses números, mas ele faz a escolha de escrever histórias, né? E isso é interessante, assim, na verdade eu não li nada especificamente sobre ele dizendo isso, mas eu fico interpretando que as histórias, e isso de certa forma
ressoa na logoterapia, que as histórias, ou como as pessoas respondem à vida, né, que essa responsabilidade que ele diz que cada um de nós tem para com a vida, também é uma forma de nomear o ser humano. E aí não no sentido de ele é o que ele faz, né, que eu acho que também é uma coisa que a gente vive muito hoje. Não deixa de ser também uma certa... Por mais que a gente não tenha, entre aspas, né, números, né, a gente não está sendo chamado por número, mas a gente está sendo chamado por arrobas, né? Sim. Ou a gente está sendo chamado pela profissão apenas, né? Sim. E eu fico pensando assim, que de alguma maneira essa ideia de se responsabilizar, né, pela existência, pela vida, pelo que eu estou fazendo, e construir essa narrativa, não sozinho, que isso é muito interessante, né? O Frank, ele tem uma espiritualidade muito forte, né? Então, o tempo todo, parece que, de alguma forma, ele é judeu, né? Então, o tempo todo ele fala sobre Deus, no texto ele cita provérbios, cita reflexões nesse sentido, e fala, inclusive, de outras expressões religiosas, né? Ele fala que ele participou de um encontro espírita, né, lá. Sim. Então, assim, parece que por meio também da construção da história, da resposta que a pessoa dá diante do que ela tá, ou desse não nome, né, desse nome que ela não tem, que ela não recebe, que ela tem, mas até de alguma forma cai no esquecimento, porque ali ela é alguém. Ele, por exemplo, foi muito privado da morte por ser médico, né? Sim. Então, não, reforço de você é o que você faz, né? Você vai sobreviver aqui porque você é médico. Então, o apagamento dessa pessoa também se faz, aparentemente, viva de novo por meio da maneira como ela é narrada, né? Então, aqui, o fato dessas histórias que são narradas aqui, trazem essa personalidade. Essas pessoas voltam a existir na narrativa, né, dele, quando ele traz de novo a história, ele traz a fala dessas pessoas, ele traz de volta essas pessoas à existência, né, por meio da forma como elas responderam ao que elas estavam vivendo. E aí, sobre isso também, eu até queria te pedir, né, para ler, Cacá, uma parte do livro, se achar que é pertinente para esse momento, que eu sei que também tem toda uma organização, né, do podcast. Não, fica à vontade, sinta-se em casa. Mas porque pensando nessa questão, né, da responsabilização, e eu acho que essa é um trecho, assim, uma contribuição importante do Frankl e da logoterapia, que é a maneira como essas pessoas respondem. Eu não sei, assim, eu imagino que você também, mas quando você pega um livro, né, Em Busca de Sentido, aí, de alguma forma, a gente tem essa ilusão de que a gente vai ter a resposta, Achamos, né? Ele vai me dizer qual é o sentido da vida. Agora vai dar bom. Né? Então, agora eu vou saber qual é o sentido da vida. Então, eu sei que muitas pessoas, né, quando buscam o sentido das próprias vidas, né? Você cai num livro desse, tipo, nossa, agora eu vou saber o sentido da vida. O segredo está aqui. Está aqui, né? E aí você vai lendo as páginas, todos os relatos, e com bastante angústia, pelo menos eu senti muita angústia, assim, de ficar mal mesmo. Então, eu já deixo a dica, assim, né? Você não pega esse livro para ler no fim de semana. Vou ler num fim de semana. Não faça isso. Não. É muito sofrimento para você ler num fim de semana. Mas, ao mesmo tempo, é muita esperança também. Sim. Mas é uma caminhada paulatina. É algo que você tem que fazer aos poucos. Então, não é um livro para você ler numa sentada, não. Né? E aí, um trecho dele, que está na página 101, na minha edição. O título, né, dessa parte é Perguntar pelo Sentido da Vida. Ele fala assim: o que se faz necessário aqui é a viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Né? Essa pergunta que todo mundo está fazendo: qual é o sentido da vida? E ele fala: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Falando em termos filosóficos, poder-se-ia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados,
como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que precisamos responder dando a resposta adequada, não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Esse trecho, assim, para mim, foi muito importante na minha leitura, porque a gente vai buscando, a gente vai perguntando para a vida qual é o sentido dela, né? Então, assim, a gente quer resposta de outra pessoa. Inclusive, quando a gente vai para terapia, Sim, né? A gente vai para terapia, assim... Não, ela vai me... Eu vou lá na Cacá, ela vai me falar o que eu tenho que fazer, né? E aí eu vou conseguir agora viver, porque a minha psicóloga vai me dizer, você vai fazer isso, isso e isso, e todos esses problemas vão se resolver. É assim que a gente vai, assim, eu dizendo como não psicóloga, né? É assim que a gente vai para terapia. Eu, enquanto paciente, também faço isso. Exato. Então, assim, essa busca como alguém vai responder essa pergunta para mim. E aí eu acho muito interessante essa virada que ele faz. E eu estava ouvindo, vindo para cá, né, um podcast que a professora que estava falando, né, estava citando que alguém perguntou para ele, pediu para ele resumir a logoterapia, né? E aí ele falou para a pessoa, então me resume a psicanálise, né? Essa parte é incrível. Maravilhoso, né? E aí ele vai e fala, a pessoa fala, a psicanálise é um tratamento que a pessoa vai deitar ali num divã e vai falar sobre coisas difíceis. Uhum. E aí o Victor Frankl fala, ok, né? Agora eu vou responder também de forma curta o que é a logoterapia. Ela pode ficar, ela não precisa se deitar, né? Ela pode só ficar sentada, mas ela vai ouvir coisas difíceis, né? Então é muito interessante que ele uma parte muito forte, né, pelo que eu li sobre a logoterapia, é justamente a responsabilização do sujeito diante da vida, né? Então existem circunstâncias diversas para todos nós, né? Nós estamos no mundo e no mundo você vai ter sofrimento, você vai ter aflições, você vai ter dificuldades, né? Mas as pessoas, e o Vitor fala muito isso, né? O Vitor, né? Meu amigo, né? Becha, né? Ele tá aqui com a gente, estamos aqui falando dele. Inclusive, ele viveu até 1997 e eu fiquei super, assim, feliz de ouvir isso, pensando, gente, de alguma forma eu sou contemporânea Nós duas. dele, né? E aí eu fiquei pensando, assim, que essa responsabilização do sujeito diante da vida é muito importante. Porque, de alguma forma, as circunstâncias elas vão existir e circunstâncias assim, que a gente não recebe um manual quando a gente, né, nasce aqui, né, vai com ela esse manual, porque cada capítulo já fala o que ela vai passar adiante e como ela deve lidar com isso. Mas esse sofrimento, ele existe na vida de todo mundo, assim como as alegrias também existem. E às vezes um sofrimento, talvez você olhe para a vida de uma outra pessoa e pense, mas a vida dela foi muito fácil. Mas a partir da perspectiva dela, talvez aquilo que para mim é algo fácil, por causa das minhas próprias vivências, e obviamente pelo fato de não ter passado por aquilo como sendo aquela pessoa, pode ser algo muito difícil para ela, né? Então, algo que para ela foi difícil de lidar. Uhum. E aí pensar, eu fiquei refletindo, eu sou da linguística, né? Então, a pessoa que pensa muito em palavras, eu fiquei pensando, responsabilidade. Parece que responsabilidade é uma palavra que também se relaciona à resposta, né? Tipo, se você pensa response, eu né? gosto dessas brincadeiras. Eu não sabia que esse jogo de palavras era da linguística, não. Não, sempre que você pensa, né? É porque a linguística, ela vai pensar muito a linguagem. Eu acho que a psicologia também pensa muito a linguagem. Sim. Até, assim, algumas áreas específicas da psicologia, como a psicanálise, por exemplo. Mas é muito interessante você pensar que
se responsabilizar por alguma coisa ou se responsabilizar pela vida é um convite também a responder a essas perguntas que a vida faz. Que não sou eu que estou dizendo, né? Isso aqui é muito brilhante, mas foi ele que disse aqui. Não sou eu que estou dizendo agora, não. Né? É o que eu acabei de ler aqui. Né? Então, assim, é como, ok, você vai ter situações problemáticas na vida. Cada um de nós vai ter essas situações. Mas quais são as nossas respostas? Então, é como se, ao invés de eu o tempo todo perguntar para a vida, qual que é o seu sentido? Qual é o seu sentido? Como se a vida em si fosse me dar essa resposta. Seria o contrário, diante de cada situação que eu vivencio, refletir que pergunta aquela situação está me fazendo. Então, qual é o sentido dessa situação que você está vivendo agora? O que você pode fazer a partir do que você está vivenciando? O que você pode experimentar diante dessa perda? Né? E refletir que essa é uma chamada que a logoterapia faz, o Viktor Frankl faz aqui também no livro, de uma responsabilidade diante da vida que nos leva à ação. Porque você esperar pela resposta de forma pacata, não vou sentar aqui e vou esperar a vida me responder. Então, qual que é o sentido da minha vida? E aí eu vou ficar a vida inteira esperando essa resposta, sendo que eu poderia estar dando essa resposta à vida a cada situação que me aparece, né? E obviamente, a gente não faz isso do nada, né? Por exemplo, o próprio trabalho do psicólogo é, de alguma forma, nos ajudar a elaborar essas coisas que a gente está vivendo, porque não é assim, aconteceu e aí agora eu vou falar, ok, agora o que eu vou responder diante dessa situação, né? Não é uma coisa simples assim. Há situações que nos deixam em completa apatia, né? Há situações que a gente... Eu contei para você, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, agora assim, depois de 10 anos de tratamento, assim, eu consigo falar sobre isso com tranquilidade, mas houve um momento em que isso me paralisava profundamente, né? Então, eu te contei, vou contar aqui para o pessoal também, né? Que durante o meu mestrado, eu tinha muitas crises de ansiedade, não por causa do mestrado. O mestrado foi só assim, aquele momento de estresse que intensificou. Sim. Né? Mas eu me lembro assim, de abrir o computador e eu tinha que abrir o arquivo com os comentários do meu orientador. E só de abrir e ver os comentários, sem nem ler os comentários, eu já tinha crise de ansiedade. Eu não vou conseguir fazer. E se eu não conseguir fazer? E se eu não entregar? E o que eu vou fazer? Nossa, eu sou bolsista. E se eu tiver que entregar, devolver esse dinheiro todo? Né? Porque funciona assim. Quando você é bolsista numa pesquisa, se você não finaliza a pesquisa, você tem que devolver o dinheiro. De onde que eu vou tirar? E o trabalho que eu fiz durante o tempo que eu estava saudável, né? O que eu vou... Assim, era um pânico absurdo, né? E para o ansioso, tudo que vem adiante é só coisa negativa, né? Então, um trabalho que a minha psicóloga, por exemplo, tinha que fazer é de me ajudar a questionar, mas será que só tem essa possibilidade? Né? Só tem a possibilidade... Ok, você tem X tempo para fazer isso. O que você pode fazer hoje para fazer o seu trabalho ser concluído nesse tempo que você tem? Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente sentava, traçava ali, não, eu vou diminuir o tempo disso, vou começar, eu sei que se eu abrir o computador, começar o dia a abrir o computador, eu vou ter uma crise de ansiedade. Então, eu vou começar o dia fazendo uma caminhada e uma meditação, vou orar, né? Eu vou à igreja, né? Então, eu vou... um dia que eu estiver com extrema ansiedade, eu vou procurar um lugar tranquilo para trabalhar, eu vou convidar uma amiga para trabalhar comigo. Enfim, são várias questões que servem como resposta, mas que a gente, obviamente, não alcança sozinho, né? Então, nesse sentido, e aí por isso que eu disse no início, né? A importância do psicólogo e a importância do profissional da psicologia também ter esta visão de que, olha, eu também sou um ser humano buscando responder as minhas próprias questões, vivenciando os meus próprios dilemas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sou alguém que tem que dar uma resposta para essa pessoa.
Eu tenho que ajudá-la a encontrar caminhos de ouvir, às vezes, as perguntas que a vida está fazendo para ela. Que talvez seja um diálogo bonito, né? Talvez seja como a gente está aqui agora. Talvez o que está atrapalhando aquela pessoa é não conseguir ouvir as perguntas que a vida está fazendo, porque ela está tão preocupada. O Frank, eu falei isso, né? Não aqui no livro, eu acho, mas em outros textos, sobre a questão do ensimesmamento, né? Sim, que é sim. você estar em si mesmo, voltado para si o tempo todo. Então, às vezes, a gente está tão ensimesmado, tão voltado para si, que a gente não consegue enxergar ou ouvir as perguntas dos outros, a pergunta que a vida nos chama, nesse diálogo que é viver. Né? Então, talvez esse diálogo pode ser uma conversa interessante, né? E não uma conversa de desespero, sabe? Faz sentido, né? Uau! Tô viajando aqui com você. Me diga se faz sentido, porque a psicóloga é você. Mas nós não estamos em terapia, para! É lindo, gente. É lindo quando eu fico aqui, ó. Eu tô aqui babando, derretida, né? Deixa eu me secar aqui, porque senão eu fico, ó. Mas é muito lindo, né? Já que o livro fala em busca de sentido, contando trágicas histórias de sofrimento. A nossa vida é isso. Uhum. Vai fugir para onde? Sim. Se tiver para onde fugir, me fala que eu também quero, né? Não tem para onde escapar. E é duro. É duro falar e ouvir isso também. A gente lida também com o sofrimento o tempo todo. Mas mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do horror, tem sim uma alternativa. E é o que você disse, enquanto a responsabilidade. É algo difícil também, que na terapia a gente lida com isso também. Ok, o que você vai fazer então com o que fizeram de você? Né? E quando você fala sobre a postura do psicólogo, isso é muito incrível. Nós entendermos a nossa humanidade. O que eu mais digo para os meus pacientes é não sei. Vem para mim buscando resposta, buscando ajuda, buscando conselhos, e eu saio de lá falando não sei. Eu digo, eu não sei. Não sei como vamos resolver essa situação da sua vida. Vamos pensar? Vamos criar estratégia? Então, assim, falando até do sentido, o Frank, o que moveu tanto ele foi o fato de essa esperança de reencontrar a esposa. Mal sabia ele que logo que ela entrou, ela já foi para a câmara de gás. Ela estava grávida, então gestante era algo impossível de permanecer, de continuar. Com a saída dele é que ele descobre que a esposa dele não estava viva, né? Mas um momento de muito... Assim, ele já viveu tantas coisas difíceis e pesadas ao longo desses 3 anos, mas lidar com esse momento de não ter para quem voltar, de voltar para casa, abrir a porta da casa, outra pessoa estar ali e não quem ele esperava. Então, é uma resiliência o tempo todo, lidando com o sofrimento, mas, tal como você mencionou, a identidade, pessoas que foram tão importantes para ele, pessoas que foram marcando a vida dele, que foi essa inspiração. Então, assim, o livro, Em Busca de Sentido, a gente tem essa compreensão, essa clareza de que as pessoas acham, né, pensam que ele... O sentido, ele viveu ali por causa da esposa dele. Foi um dos sentidos. Então, não existe um sentido. A nossa vida, ela é dinâmica, ela tem vários sentidos. Então, assim, você não vive por causa do doutorado e eu não vivo por causa da psicologia, mas há várias áreas da nossa vida que nos movem. Há a minha família, os meus alunos, há tantas outras áreas que nos movem. E no livro a gente consegue perceber isso, que não tem um único sentido, tal como a amiga falou aqui. Quando pega-se esse livro e pensa, uau, agora vai, agora sim. Ou chega diante do psicólogo e agora vai me trazer as respostas. Pelo contrário,
saímos daqui com mais questionamentos, com mais dúvidas, com mais angústia, porque a angústia também nos movimenta, o sofrimento nos movimenta. Como você mencionou a respeito da sua dor, você tem passado comigo pelos meus momentos de dor, de tanta tristeza, de tanta dificuldade. E olha aqui, que beleza esse momento, que é consequência de um momento, de uma passagem, de uma ponte, de passar por um momento, estou falando de mim, de um momento de sofrimento, mas passar pelo sofrimento como? Então, para mim, isso fica muito claro no livro. Não é só sofrer, mas é como que eu vou sofrer. Eu posso estar sofrendo. Você sabe que o momento que eu estou passando, mas como que eu estou passando? Eu estou passando lá chorando, deitada. Ai, meu Deus, a vida acabou, tá difícil, tá pesado. Ou eu encontrei, de alguma forma, pessoas que me incentivam, que me ajudam, que me inspiram. Então, a grande questão, pelo menos para mim, é essa. Vai passar pelo sofrimento, mas como? Perfeito. E é isso. Vamos encaminhando aqui o nosso livro Em Busca de Sentido, nosso, né? Do nosso amigo, do Vitor aqui. Assim, nós não saímos ainda da primeira parte do livro. Da primeira parte, a gente não saiu da primeira parte da primeira parte. É um livro muito incrível. Você precisa ler. Você precisa sentar, ler com carinho. Inclusive, eu já até te contei, esse livro está sendo um material fantástico para usar com meus pacientes. Então, eu estou fazendo a leitura desse livro com uma paciente e as reflexões que ela está tirando do livro, a gente deixa ali para o final da sessão e aí eu começo. Ai, meu Deus do céu, que lindo! Né? Fica de sugestão para você que é psicoterapeuta, é psicólogo. Use esse livro em sessão com seus pacientes. Você vai ver a pérola, o sentido que cada pessoa vai dar. E as reflexões é algo incrível. Então, vamos encaminhando agora para o encerramento desse momento que eu não queria que acabasse, mas nós somos finitos, né? Precisamos terminar. Eu quero agradecer, né, a parceria da Casa Una de Cultura, principalmente na pessoa do Gabriel Magalhães, quem nos proporcionou esse momento, um amigo que a vida me deu. A Lê, é claro, né, amiga? Letícia. Amiga, eu não sei seu sobrenome, mas você sabe que eu estou falando de você, sua linda, sua fofa, maravilhosa. É uma pessoa incrível que ainda está na graduação e nós estamos aqui por causa dela. Então, essa parceria que começou dentro da faculdade é uma pessoa que me inspira também. E agradeço você, Diva, amiga, por esse momento, por aceitar o convite, por se movimentar. Eu sei que a sua agenda é muito ocupada, mas você me colocou na sua agenda, me priorizou, e isso para mim é algo muito importante. E eu gostaria de te agradecer através de uma lembrancinha. É simples, mas eu espero que você goste. Obrigada, maravilhoso. Muito obrigada. E eu vou aproveitar também para agradecer pelo convite, né, a Cacá, que foi quem me convidou, também a toda a iniciativa da UNA, né, por esse trabalho tão incrível. Isso é muito importante, né, essa conexão entre a universidade e as pessoas que estão vivendo a vida comum, né, que estão já trabalhando, talvez já fizeram universidade, talvez nunca entraram em uma universidade. Então, quando a universidade se presta a ir até essas pessoas por meio de uma forma com que elas se comunicam, isso é louvável, né? Então, é uma iniciativa sensacional, eu agradeço. E eu queria também deixar, assim, uma última, talvez um convite, assim, para quem está nos ouvindo ou assistindo. Se você tem experimentado um momento de sofrimento, um momento de dificuldade,
tem se questionado, né, sobre o sentido da vida e tá vivendo isso sozinho, procure ajuda, né? A gente está aqui falando agora, é uma conversa, assim, a gente está feliz, está sorrindo, mas houve momentos em que a gente precisou de ajuda e a gente ainda precisa. Eu continuo com a minha terapeuta, minha psicóloga, a Cacá também continua com a psicóloga dela, mesmo sendo psicóloga, Sim. né? Então, assim, procure ajuda. A gente não encontra o sentido da vida sozinho. E a gente não tem que buscar a última alternativa, né? A gente tem muita conversa, muito repertório, muitas pessoas. Eu sempre falo assim, quando eu indico, eu sempre falo para as pessoas fazerem terapia. Eu também. E aí eu falo assim, olha, se você vai em um terapeuta, um psicoterapeuta, você não se deu bem com ele, a terapia não funciona e tal. Não, busca outro, né? Porque na terapia você também tem muito essa necessidade de identificação Sim, com o outro, sim. né? Essa transferência, né? Em termos assim mais técnicos. Então, busque ajuda. Se não gostou do primeiro, tenta um segundo. Mas não fique sozinho, né? Porque a gente tem muitas possibilidades, há muitos sentidos na vida e a gente pode trabalhar para buscá-los, né? E continuar vivendo. E eu realmente indico esse livro, juntamente fazendo voz aqui, né? O que a Cacá disse. É um livro importante, não é um livro fácil, então tire tempo de qualidade para lê-lo, mas o leia e converse com as pessoas sobre isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, com você, Cacá, e aqui na UNA. Muito obrigada, viu? Qual que é o seu arroba no Instagram? Tá. Meu arroba é Yara, com Y, Yara C. Miranda. Meu nome é Yara Carolina Ela fez Campos em Libras, de Miranda. vocês viram, né? Que ela fez em Libras. Eu estudei acho que foi um semestre de Libras. Ah. Não foi suficiente, não, mas a gente estuda na letras, né? Sim. Então é arroba Yara C. Miranda. Lá eu falo um pouquinho sobre comunicação, também um pouco sobre quais são os sentidos que eu tenho dado para a vida, né? E vai ser um prazer tê-los lá comigo também. Ok, muito obrigada. Agradeço você também que está aqui com a gente até agora, Delícia Cremosa, que nos assistiu e que vai ler o livro e, quem sabe, participar do meu Clube do Livro ou do Clube do Livro da Yara. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Pode me seguir também nas redes sociais, @a famosa Cacá. E é isso, eu te agradeço a sua participação e nos encontraremos no próximo Clubecast Tira da Estante, o seu clube em forma de podcast.